Ora, mais uma vez, lá vamos nós. Hoje é, como eu dizia, é 25 de Abril, dizem lá os gajos que estão atentos ao calendário e nisto, pronto, vim aqui ver as notícias do Observador e no Observador tem aqui uma coisinha muito bonita que diz que o líder do Chega referiu-se no Parlamento aos coitadinhos de Abril e perguntou de que vale cravos ao peito se temos cada vez mais impostos e muitos deles para pagar, sendo que as maiorias pagam também esses mesmos impostos. Pronto. E eu quero dizer que o que é que eu posso dizer? Isso, depois ele fala aqui, tinha aqui uma coisa bonita, ele fala. Vamos ouvir o homenzinho a falar. Assinalamos o fim de uma ditadura numa manhã importante de Abril. Primeiro ponto, ele, pelo menos, no discurso, não critica o 25 de Abril, no sentido daquilo que proporcionou de melhor. Pronto. Tem uma vantagem. O senhor André Ventura está de parabéns nesse sentido. E hoje, 46 anos depois, continuamos confinados. Hoje já não por força de nos retirarem as liberdades, mas por uma pandemia que nos retirou a maior parte da nossa liberdade. A liberdade continua a existir. Continua a ter liberdade de dizer que era a liberdade que não tínhamos, ou que o povo português não tinha. A liberdade de se expressar. Não tinha a liberdade de criticar o governo e pronto. E todas as outras instituições pessoas deste mundo. Não devíamos estar aqui hoje. E não devíamos estar aqui hoje porque os portugueses não puderam estar ao lado daqueles que perderam, daqueles que celebraram e daqueles que queriam abraçar no dia de hoje. E por isso, hoje é o dia de dizer que, por muito importante que seja, não deveríamos estar aqui e arrisco-me a dizer, uma grande maioria dos portugueses não queria que estivéssemos aqui. Eu tenho que dizer ao Sr. André Ventura e a todos os outros senhores que estão na Assembleia que o problema de estarem aí é que até nas fotografias nota-se que vocês não estão a cumprir com as normas de segurança. Portanto, a mim tanto me faz se você é do Chega, ou é o PCP, o PS, o PSD, o PC... sei lá quem for. Todos vocês não estão a cumprir como exemplo daquilo que querem que toda a gente cumpra. Eu já disse isso à polícia. A polícia parece que me ouviu. No dia a seguir mudou logo de comportamento. Nesse sentido. Muito bem. Se Abril é alguma coisa, tem que ser a unidade. De lutarmos como nunca contra um inimigo que desconhecemos. Não. Oh, amigo, não. O vírus não é um inimigo. Não é? Nós não podemos ver como os vírus como inimigos. Eles são nossos amigos. É que, na comparação, Deus é invisível e mata todos. E há imensa gente que o ama. Por que não amar o vírus? E que certamente vamos vencer. Não. Nesta vida é raro alguém vencer alguma coisa. Nós podemos vencer tipo num dia. Hoje ganhamos. No dia a seguir perdemos. É sempre assim. E, na verdade, quem ganha é a natureza, porque ela já está aqui há mais de 100 séculos. O planeta e a natureza, os bichos, as árvores e afins. Principalmente o planeta. O planeta ganha sempre. E o tempo. Nós não. Nós iremos perder sempre. Sempre. É por isso que existe uma espécie de necessidade de evolução no mundo. Só por isso. Mas de que valem os cravos de Abril? O grande La Vila Morena cantada à janela ou e depois do adeus a passar na rádio? Se continuamos a ser um dos países com mais altos índices de corrupção da OCDE. Bom,
A questão da corrupção tem a ver com a educação e com o potencial da economia. Portanto, depois temos aqui dois aspectos mais ou menos importantes, que é, ou existe um limite de ordenado para todas as pessoas, um limite, okay. Vamos considerar, sei lá, 2.000 euros. Ninguém pode ganhar mais do que 2.000 euros. Pronto. Em princípio, a corrupção, no sentido do investimento, não vai acontecer. Mas pronto, na verdade temos, por exemplo, ali o Brasil. Ainda ontem o Moro saiu e pronto. E nós sabemos que existe corrupção de interesses internos. E a corrupção tem a ver outra vez com a educação. Há quem seja sério e tome a sério a sua profissão e há quem queira corromper ao máximo aquilo. Tanto é que até temos aquele provérbio que é: se não podes vencê-los, junta-te a eles. E depois de estares lá dentro, corrompe aquilo. Mas pronto, vamos continuar. Se continuamos, infelizmente, a libertar bandidos e a maltratar as nossas forças de segurança e os nossos magistrados. Bem, eu aqui até me senti assim um bocadinho quase como alvo. Quase. Mas eu mal acertei ninguém. Nem nos meus vídeos sobre as polícias, nem nos meus vídeos sobre os advogados, nem ninguém. Nem a você. Fiz 3 ou 4 vídeos dirigidos a você, incluindo este mesmo, e não há um único vídeo em que eu sei que eu tenha sido incorreto com alguém. Posso é rir-me e fazer umas piadinhas, que eu gosto. Ser irónico, não sei, essas coisas bonitas, para ver se, pronto, se o cérebro funciona. À parte disso, nada. Não sou assim tão indelicado. Se continuamos a tratar mal a saúde, a educação, os profissionais que estão na linha da frente. O que é tratar mal? Você tem que especificar o que é tratar mal. Tratar mal é não lhes dar qualquer direito. E os professores, por exemplo, muitos pais se queixam de 1 ou 2 filhos que são uma peste, porque quase todas as crianças o são, e quase todos nós o fomos. Imagino uma só pessoa com 40 crianças, mais ou menos semelhantes. É terrorífico. E por cima depois eles têm que preencher tudo e mais alguma coisa. Eles são mais administrativos do que professores. Mas muito mais. Eles têm um trabalho de administração maior do que o trabalho de educação. E que não é de educação. A educação é aquilo que... Olha, soube que agora em Espanha existe a disciplina de Conceito de Justiça. E nessa disciplina de Conceito de Justiça existe a moral, existe a ética e existe as religiões. Não é moral e religião. É as religiões. Porque as religiões ensinam-nos várias coisas. E têm vários pontos em comum. E a base da justiça, da democracia ou da política, a base das religiões é sempre a ética e a moral. Não há mais. Sempre. E isso é que formula o senso comum. Vamos continuar. E que hoje acabamos por aplaudir, de que nos vale ter cravos ao peito, se os tratamos a eles todos mal, diria mesmo um dos piores da Europa. E agora, a sequência foi bonita. O que é que vale termos ao peito se os tratamos mal? Eu gostei porque, vou-lhe dizer, os cravos estão muito melhores no jardim. Quando os arrancamos,
não é? Para andar com ele ao peito, em princípio estamos a matar, não é? A matar um vegetal em nome de uma expressão puramente visual. Mais valia arranjarem cravos de plástico que têm o mesmo efeito e pronto, e duram o resto da eternidade. Pelo menos 600 anos. Pronto, aquilo já dá para 6 gerações, pelo menos. O que é bom. De que vale termos abril, se não temos separação de poderes e se temos uma confusão cada vez maior entre o Estado e o partido e se isso nos compromete a prazo na nossa liberdade? Ora, isto está uma boa coisa. Vocês, em princípio, não é? Vocês foram à escola. Já disse isso noutro vídeo. Eu volto a repetir, que eu não tenho problema em repetir. Se numa equipa de futebol tem 11 jogadores pelo menos, se eles passassem a vida a atacarem-se mutuamente e pronto, e só isso, que é mais ou menos também uma espécie de forma de estar da nossa sociedade entre, ora, homens e mulheres, desde crianças, que é atacarem-se mutuamente, em vez de produzirem alguma coisa, nenhuma equipa de futebol, ao entrar em campo, iria, alguma vez, tentar marcar um golo na equipa adversária. Por quê? Dava logo pontapés no colega, no adversário, era tudo. O futebol passava logo para ser luta livre. Mas nós sabemos que não. Porque vários jogadores que existem numa equipa só têm várias opiniões, várias perspectivas completamente diversas. E controversas entre eles. Mas eles estão focados na prática da sua função. Existe um casal muito conhecido, que eu já não me recordo como é que se chama, qual é o nome deles, mas ela é do Bloco e ele é do PP. Estão casados. Portanto, basta perceber que até duas pessoas com opiniões políticas completamente inversas, não é, conseguem viver juntas e fazer um trabalho juntos em casa. Então, se vocês não conseguem com até afinidades políticas, em princípio vocês têm que ir para a escola. Não há outra hipótese. Vamos continuar. Vêm aí tempos dos mais difíceis de sempre. E é tempo de perguntarmos o que é que significa Abril hoje. Como podemos falar de Abril? A pagar subvenções vitalícias a políticos que roubaram o Estado? Eu, nesse aspecto, concordo consigo. Hein? É o que eu digo. Eu, por mim, nenhum político deveria ganhar um único tostão por fazer política. Nenhum. E aí mais. Mas pronto, eu até podia falar de si também. Você ainda por cima ter um curso de advocacia. E pronto. E como eu disse naquele vídeo sobre a advocacia, qualquer advogado gostaria e gosta, e tanto é que existem vários, na política, para praticarem aquilo que vocês sempre fizeram, que é a corrupção legal do lado jurídico. Não é? Portanto, a corrupção dos outros, etc. Pronto. Mas você tem vários negócios, vários. Você devia se dedicar só à advocacia, nada mais. Tirou 19, não é? Dedicava-se àquilo e mais nada, deixava a política para os outros. Mas não, você tem vários negócios. Como podemos falar de Abril? A pagar àqueles que nos roubaram nos últimos anos, com julgamentos intermináveis que não acabam e que os portugueses de casa perguntam-se quando chegaremos a bom porto. Sr. André Ventura, você tirou um curso de advocacia. Eu, no vídeo da advocacia, esse vídeo dedicado, não é? Eu dei um exemplo extremamente simples. Extremamente simples. E
se for a processar aquilo num tribunal, que é algo extremamente simples, ainda deve durar 1 ou 2 sessões. Em casos extremamente complexos, tendo em conta ainda por cima que, lá está, os advogados cumprem um papel de defesa, até muitas vezes, até para os culpados, e os culpados chafam-se por causa do domínio do próprio... portanto, o domínio da lei, não é? A interpretação da lei e o domínio da língua. Quando o senhor está a trabalhar, está a pensar que o seu cliente, seja culpado ou não, tem que ser julgado e tem que fazer justiça, ou está a pensar que simplesmente ele pagou-lhe e você tem que trabalhar e mais nada? A realidade é essa. A realidade é que você até pode estar a defender o maior criminoso do mundo. Você não está a fazer aquilo por questões puramente éticas e puramente morais. E se caso o faça, olha, se calhar estou a precisar de si, hein? Populismo, dizem eles. Mas é a mesma conversa desde que pusemos o cravo ao peito. É a mesma conversa há 46 anos. E os portugueses estão a começar a ficar fartos. De que vale pormos cravos se temos cada vez mais impostos? Muitos deles para pagar. Talvez hoje não fique bem dizê-lo. Há muitas minorias que não o merecem e que nós pagamos. Mas isso, uma vez mais, não é? São vocês que fazem a estruturação da legalidade e aplicam essas regras às minorias, significa que vocês estão-se a borrifar. Caso contrário, não o faziam. Simples. Já dizia o John Lennon, nós queríamos a paz mundial. E se eles quisessem oferecer a paz, já o teriam feito. Simples. Este mundo não se move por aquilo que as pessoas dizem, mas por aquilo que as pessoas fazem. Coitadinhos de Abril, têm que ser hoje também mencionados sem desrespeito, por serem, na verdade, a razão e uma das razões principais de pagarmos tantos impostos. Senhor André Ventura, isto é de rir. Eu até aceito coitadinhos de Abril, pronto, a mim tanto me faz. É uma boa crítica. É uma crítica. E, como eu disse logo no início do vídeo, você tem o direito de chamar-lhe de coitadinhos ou de outra coisa qualquer. É esse o direito que o 25 de Abril ofereceu. Ninguém ser preso por criticar ora o governo, ora o partido, ora a instituição. Okay. E os impostos? Os impostos têm a ver simplesmente com o governo. O governo tanto lhe faz. Antes do 25 de Abril era a mesma coisa. Havia impostos na mesma. O governo, como mecânica, é aquele que controla a liberdade, ora, das instituições públicas ou privadas, e é aquele que paga às instituições públicas. Portanto, a questão dos impostos, pronto, tanto faz. Isso tanto faz. Se ninguém pagar os impostos, o governo desaparece. Não é necessário haver governo. Pronto, depois isto entra numa anarquia total, sendo que a própria força das várias empresas que já cumprem um certo poder em qualquer país deste mundo têm um poder quase governamental. E por isso, até os governos têm um certo receio em fazer frente às próprias empresas que eles permitem serem minimamente fascistas ou anárquicas. Porque, no fundo, o que está em causa é o dinheiro, nada mais. Hoje celebramos o fim de uma ditadura e o início de um regime democrático.
Mas, por que não dizê-lo, precisamos de outro. Se precisando de outro, eu estou aqui. Olá. Porque não é? Tipo, eu apresento uma solução para vocês todos, até incluindo as pessoas mais pobres deste mundo, poderem ser multibilionárias a cuidar uns dos outros. Portanto, podem melhorar a democracia, que é melhor. Precisamos de outro. E com o respeito enorme que temos àqueles que lutaram naquela manhã para fazer um regime diferente, também hoje precisamos que uma nova madrugada venha para nos trazer um novo regime. Por uma razão simples, é que este já não serve. Eu concordo. Sabe que tudo o que é minimamente... A educação evoluiu. A tecnologia todos os dias evolui. A mecânica e a robótica todos os dias evolui. As interpretações religiosas não tanto, mas as psíquicas, eu foro mais ou menos científico. Todos os dias tem novas coisas tem novas coisas a aparecer e outras que são postas de lado. Porque há um avanço constante. Eu já dizia algumas vezes que os sistemas que em princípio não avançam, em princípio estancam. E depois de estagnar, voltam para trás. Porque lá está, não avançam. E isso é triste. Francisco Sá Carneiro dizia que naquele dia os militares realizaram um ato heroico de libertação de si mesmos. Mas consigo quiseram libertar Portugal inteiro. Porque não assumi-lo hoje? Que talvez os militares daquela manhã tenham conseguido libertar-se a si próprios, mas não conseguiram libertar Portugal inteiro. Bem, conseguiram libertar-se a si próprios de uma guerra injusta, não é? E libertaram o resto de Portugal porque o resto dos portugueses tem mais liberdade de expressão. Quer dizer, pronto, agora a parte deste, o Covid, não é que agora vai haver o controle de tudo. Portanto, pronto, se o sistema não voltou atrás por si próprio, pronto, apareceu um problema que força essa mesma... esse retrocesso. Não é? Também é temporário. Tal como todos nós o somos. Porque esse ainda vai ser a nossa missão de o concretizar. Pode não ser correto, pode não ser politicamente aceitável, pode nem ser moralmente viável, mas hoje é o momento em que há uma força... Ora, este é o problema. Se não é moralmente viável, em princípio, não pode ser justo. Se não pode ser justo, então temos outro problema, que é vamos criar coisas mais injustas. E a tendência dos governos é criar justiça para eles próprios e injustiças para o resto. Já dizia naquele tributozinho à obra literária, à arte da guerra, que tem uns bons aninhos antes de Cristo, bons anos, que já na altura era assim que funcionava. E atualmente continua a ser. Portanto, em princípio, se isso não mudou, é porque não querem. Força política nesta Assembleia que diz o 25 de Abril não o esqueceremos, mas queremos outra democracia e queremos outra República, queremos a Quarta República Portuguesa. Muito obrigado. Já vos disse. Se quiserem, é só verem o meu trabalho. Vocês podem evoluir. Se não quiserem, olha, o mais certo é retrocederem. Não há... Ou então passam a ter uma democracia direta e não representativa. E então todas essas coisinhas bonitas que têm ali na Assembleia deixam de ter efeito e deixam de ter importância e até se podem apresentar de calções e t-shirt. E chinelo. Porque a função do cumprimento legal daquilo que está em causa em qualquer país
não pede nem gravatas, nem fatos, nem carros, nem seguranças. Não pede nada. Até podem fazer essas transmissões bonitas a partir de casa. Darem o exemplo o resto da malta que está nessa mesma condição. E como eu disse, e volto a dizer, este mundo, nós temos um dos piores provérbios do mundo, que diz: ouve o que eu digo, não vejas o que eu faço. Sendo que todos nós aprendemos e repetimos via aquilo que vemos os outros fazer e não propriamente aquilo que os outros dizem. Pois caso o mundo mudasse por aquilo que os outros dizem, hoje já tínhamos ultrapassado completamente todos os sistemas políticos. Todos. Mas completamente. E não. Ainda continuamos ali. E dura. E nada acontece. Porquê? Porque dizer não produz grande coisa. Fazer produz. E até podem estar em silêncio. E pronto. E este videozinho vai se chamar Chega de Coitadinhos. Porque até os coitadinhos, pronto, é a sua condição. Não é? E no fundo o que deveríamos mudar é esta noção de que não vale a pena estar sempre a dizer que os outros são uma merda. Porque isso é que faz com que a democracia e os vossos sistemas não avancem. É que vocês passam a vida a criticar-se mutuamente em vez de fazerem mais. E já que gostam tanto de criticar, pronto, critiquem, mas façam. Em vez de passarem o dia todo a falar. Isso, lá está. Eu e os meus amigos também fazíamos muito isso. Gostávamos muito de passar horas a falar. E falamos de variedíssimas coisas. Umas sem interesse, outras com interesse político. E mesmo assim, a única coisa que muda somos nós que vamos mudando ao longo do tempo. Nada mais. Tudo que cada um diz, mesmo que até nós dizemos, concordo. Pronto. O que é que concordo, está bem. E agora? Mas você é a expressão real dessa ação? Não. Então, se não é, pronto. É a mesma coisa. Vamos outra vez ao mesmo ditado de sempre, que é o pior ditado do mundo. Não. Ouve o que eu te digo, não faças o que eu faço. Pelo menos, não é? Na perspectiva da ação, os militares fizeram. Tomaram uma ação. Em todos os outros países do mundo, para bem ou para mal, quando os militares quiseram fazer alguma coisa, fizeram. Pronto. E foi feito. Para bem ou para mal, foi feito. Se tivessem passado o resto das suas vidas a falar, não teria sido feito. Ponto. Portanto, se calhar, lá está, a sugestão é ou avançam para uma democracia direta, ou então isto não vai sair da cepa torta. Não é? Se toda a gente continuar a usar o Windows 98 e o Internet Explorer, em princípio, na internet a pessoa é a vítima constante de ataques automatizados. Porque recusa-se a evoluir. Isso é um problema. Pronto. E aqui fica o Chega de Coitadinhos.